Olá, pessoal. Agora são 18 horas e 53 minutos do dia 20 de 4 de 2020. Meu nome é Luciano Ayan, pseudônimo para o Carlos Augusto Afonso. É o seguinte, vamos falar aqui falar sobre uma pergunta que me fizeram, né? Deixa eu tirar isso aqui. Ai, minha nossa, essas notificações. Enfim, uma pergunta que me fizeram sobre impeachment da Dilma, porque eu fiz algumas observações tempos atrás, dizendo que estava arrependido de ter participado do impeachment, e até eu cheguei a utilizar o termo nessas condições. Sim, então, o impeachment é golpe, ué, o que eu posso fazer, né? Me perguntaram, impeachment é golpe? Então, vamos lá, tá? A princípio, nenhum processo de impeachment é golpe. Porque geralmente o processo de impeachment acontece quando o presidente ele perde apoio do parlamento e ele comete algum crime de responsabilidade. E quando ele não consegue ter este apoio do parlamento, por causa da sua popularidade, né, por vários fatores, então existe uma grande chance de que aconteça o impeachment. Se a queda de popularidade é muito grande, existe alto risco. Mas é preciso que, para que isso aconteça um crime de responsabilidade que ele seja qualificado como possível, né, ele se encaixe nas possibilidades daquilo que pode ser julgado como tal, né? Então, basicamente é isso, tá? Então, impeachment não é o golpe. O termo golpe é utilizado para confundir com golpe de Estado. O que é golpe de Estado, gente? Um golpe de Estado é quando você tem uma redução de base, tá? Golpe de Estado é assim. Onde existiu o golpe de Estado? Em Cuba, quando você tem Fidel Castro que chega ao poder, ele toma o poder de uma maneira violenta e um grupo de poder é muito pequeno. E tanto que se nota isso é que a situação fica violenta até para as pessoas que chegam ao poder, né? Porque o Che Guevara se ferrou por causa disso, né? Você tem também na União Soviética, né? Na Rússia, quando era Rússia, depois, né, se tornou União Soviética, na Revolução Francesa, você tem na Libéria, é, tem uma história de golpes de estados aí, né? Golpe é isso, então você tem uma ação para reduzir base. Assim como você tem também um golpe, muitas vezes um golpe mais sutil, quando você tem um combinado com o parlamento, o tribunal, o Supremo Tribunal, mas geralmente vindo a partir do executivo, para reduzir a base. Então, o Orbán fez isso, o Erdogan fez isso, o Hugo Chávez fez isso, só que de uma forma mais sutil. Você vê que não é uma ação militar, uma ação de uma milícia armada. É isso que é golpe, gente. Então, o termo golpe é uma quebra total de regras. É uma quebra total, né, das regras fora da Constituição. Então, nesse sentido, nenhum impeachment é golpe. Não é que a gente está dizendo assim, o impeachment da Dilma foi um golpe. Não, nenhum processo de impeachment é golpe. Você pode dizer que ele foi injusto, que existe politicagem, aí sim, certo? Agora, existe, né, uma questão assim. Quando você fala em termos de argumento, se eu considerar, então, esses argumentos que você está dando, então eu vou ter que reconsiderar que é golpe. Isso é uma outra coisa. Então, quando eu falei assim, olha, os argumentos utilizados pelos bolsonaristas para dizer que Bolsonaro não pode ser alvo de um processo de impeachment, simplesmente estão mostrando o seguinte: se esses argumentos são válidos, então eles teriam que reconhecer que o impeachment da Dilma foi golpe. Porque olha o que está acontecendo. É, olha, a gente tem, eu me lembro porque eu participei do processo de impeachment e hoje eu vejo que eu não teria participado se eu soubesse que as coisas iriam descambar para esse jeito. Não é que também eu não disse, tá? Que o fato de eu não participar, que não seria contra. Não, eu ia muito provavelmente avaliar toda essa questão. Vamos supor que se eu tivesse a informação que eu tenho hoje, eu ia avaliar toda essa questão, eu ia ficar do lado de fora e ia ver assim, ó, se a Dilma está mantendo a sua governabilidade ou não. Se ela perde, infelizmente, o que eu posso fazer? Né? Então eu ia avaliar conforme as condições, mas eu não participaria. Então, quando eu falei, eu me arrependo de ter participado. E por que eu me arrependo? Aí eu vou dizer o porquê. Porque eu entendo que a direita democrática, daquela que eu fazia parte, ela não tinha maturidade para um processo de impeachment e para as consequências que viriam a partir daí. Não tanto não tinha maturidade
e eu não tinha essa condição na época de avaliar, isso que eu me arrependo, não tinha essa maturidade e que deixou que uma seita destrutiva como o bolsonarismo tomasse a dianteira das ações, né, da direita no poder e hoje fizesse este governo que a única coisa que tem para entregar é obstrução. E nós temos, então, o único governo do mundo, tá? O único governo do mundo, desses principais países, que não tem um plano para Covid. E não pode ter. Olha que situação. Não pode ter. Por quê? Porque é um governo só de ruptura. É uma seita destrutiva. Seita destrutiva é esquema piramidal. Não entrega nada. Só entrega abuso. Como é que você vai deixar um pessoal desse fazer? Eles não têm pessoas sequer preparadas, não podem. Como é que vai cuidar de vidas humanas? Eles precisam esconder, eles transferir responsabilidade. Eles precisam deixar o caos acontecer e se aproveitar. Então, se eu soubesse que a direita democrática, que capitaneava o processo de impeachment, iria deixar as coisas chegarem nesse ponto, eu não teria participado. Eu simplesmente ia falar, gente, não dá. Vocês não têm condição de fazer um impeachment. Não dá. Vocês não conseguem nem reagir ao linchamento desses olavetes. Vocês não têm a menor condição. Gente, não dá. Vocês não estão preparados. Preparem-se. Preparem-se 6 meses antes de pensar em falar nisso. É isso que eu ia falar. Mas eu estou dando uma olhada aqui. Putz, eu não desliguei as notificações, não vou desligar agora. Então, é isso, gente. Não tem polêmica no que eu falei. Eu sou coerente nisso que eu defendo. Isso não me torna, não, é pró-PT. Não, eu discordo da ideologia do PT em várias coisas. Mas eu acho que, se é para ter impeachment, os motivos para impeachment do Bolsonaro agora são muito maiores do que os motivos para impeachment de Dilma, que era honesta. Teve a questão das pedaladas? Teve. Mas teve muito lado político nesse impeachment. Não teve? Aí a gente observa hoje os defensores do bolsonarismo e do bolsolavismo, principalmente, usando um duplo padrão em questão de impeachment. O que a gente sente, então? No meu caso, eu sinto isso. Fui enganado. Eu perdi tempo. Porque a gente, lutando por coisa na época, acreditando, né? Não, então tá bom. Então tá certo. Então a gente não vai tolerar discursos contra a mídia desse jeito. Tá. A gente não vai tolerar ameaça à imprensa desse jeito. Tá. A gente não vai tolerar Dilma ou assessores de Dilma, pessoas ligadas a Dilma, falando com alguém sobre, supostamente, teve um boato, na verdade, né? Sobre estado de sítio. Bom, ótimo. Eram valores, não eram valores? Aí o que a gente vê nesse governo do Bolsonaro? Inverte tudo. Ah, não. Aí isso é palhaçada. Então o que vocês falavam assim? A gente pode virar uma Venezuela. Ah, é verdade. Tudo bem. Eu achava, realmente, eu estava errado. Depois que eu fui a fundo na teoria do eleitorado, eu vi que o PT não tinha a mesma possibilidade de transformar o Brasil numa Venezuela. Não tinha. Tanto que o impeachment rolou, e rolou tranquilo, do jeito que dificilmente rolaria numa Venezuela. Né? E não tinha ainda a disposição e o tipo de perfil na base para isso. Agora, o que a gente vê nesse governo de extrema-direita? Tentativa de ruptura desde o começo. Mas é desde o começo, não é agora. Quem tá falando assim, não, agora ele foi longe demais. Não, agora foi longe demais é piada, né? É longe demais desde o começo. As ameaças de AI-5 foram do ano passado. Ameaças à imprensa foram várias desde o ano passado. Como é que é? Né? O uso da cultura para beneficiar o que eles chamam de cultura conservadora, mas não conseguem definir o que é, está sendo desde o ano passado. Né? O líder que, assim, espiritual, né, o influenciador filosófico, sabe-se lá o que ele quer ser chamado do governo, fora do Brasil, falando, não, militares têm que dar um jeito de prender governadores. Então, tá aí. Tudo então que falaram, não, precisamos lutar contra o chavismo, era mentira. Era mentira. Vamos ser sinceros, gente. Mentira. Eu queria fazer uma justiça aqui a 2 movimentos, tá? O MBL, que eu tive mais proximidade, e o Vem Pra Rua, que eu tive alguma proximidade. Na minha opinião, o MBL ele estava numa fase de aumento de maturidade política, tá? Eu acho que tem coisas que eu discordo. Hoje eu acho que eu discordo mais coisas ainda deles. Achei que teve umas atitudes positivas. Gosto muito dos vídeos do Renan.
eu tinha uma amizade legal com o Renan, com várias pessoas lá dentro. Tenho, assim, é que é questão de tempo que a gente não tem se conversar, né? Com o Pedro Deiró, eu acho que tem uma cabeça muito legal, assim, em termos para discutir sobre política, é um papo muito legal, sabe? O Renan, com o Pedro Deiró, é um papo legal. Tem várias pessoas, eu acho que o trabalho do Kim Kataguiri é um trabalho bem intencionado, tá? Eu acho que tá crescendo, né? Evolução política, né? Tanto que é uma boa figura à direita, assim como tem boas figuras à esquerda, né? Eu quero dizer isso, tá? Porque hoje minha posição está indo bem mais para um centrismo e eu tenho adotado, sim, principalmente depois do estudo sobre CETES, uma visão mais progressista, que isso não significa que eu tenha abandonado o liberalismo político, de jeito algum, tá? Quando eu falei, não, tem um traço de liberalismo, é claro, assim, eu acho que quando eu quis dizer, na verdade, um traço do liberalismo brasileiro, que eu acho que o liberalismo aqui no Brasil é vergonhoso. Ele é covarde demais, né? Na maioria dos casos, eles são covardes. Às vezes você tem o covarde bajulador, como esse tipo dos guedistas, e você tem aqueles covardes que não reagem e fica só discutindo, não, precisamos ver uma alternativa. Não, tem que reagir a esses linchadores aí do bolsonavismo. Então, existe também um tipo de covardia que não é bajuladora. Mas, no geral, o liberalismo é muito. Se dependesse do liberalismo de direita do Brasil em geral, a gente não tinha conseguido libertar escravos. Não tem. Não teria derrubado monarquias. Então, eu discordo, tá? Mas isso é o que eu quero dizer é o seguinte. Então, eu tenho essa perspectiva e, por causa disso, então, eu vou discordar hoje mais do MBL do que eu discordaria no passado, claro, né? Aí, quando eu venho para a rua, eu sempre achei o seguinte: tem pessoas bem intencionadas lá dentro também, mas eu acho que também ali tem uma questão, no geral, tá? Eu acho que pelo lavajatismo, de baixa maturidade política, né? Então, mas eu acho que não vejo ali sabe aquele pessoal que negocia os seus valores ao tempo todo? Existem, claro, algum pragmatismo, e nos dois grupos, tá? Mas, como em todo grupo de ação política vai ter. Mas essa negociação sem vergonha dos valores não tem. Agora, então eu não tenho essa crítica que eu faço, tá? Quando eu falo eu me senti enganado, tá? Ao ter participado do impeachment, não significa que são essas pessoas esses grupos que eu falei. São outros grupos. Os outros grupos ali, olha, ali é um pior que o outro, sabe? Aí assim, é lixeira mesmo, sabe? E agora tem esses grupos aí, tipo, Movimento Avança Brasil, não sei se ele surgiu depois, ou se já estava na incubação, o Direita São Paulo. Isso aí não tem valores, eles não defendem valores nenhum, é poder pelo poder. Então, o que a gente vê? Discurso. Então, eles começam a falar assim: impeachment é golpe. Agora, porque tem o Bolsonaro lá no poder. Ah, tá, mas e na época que a Dilma, os petistas diziam impeachment é golpe? Aí eles não admitiam isso aí. Então, quer dizer, eles não têm o valor concreto. É tudo conveniência. Conveniência pelo poder, né? Então, por exemplo, se você falasse assim, contra alguma pessoa, por exemplo, de algum satélite ligado ao PT, falasse contra o Congresso em termos de o Congresso não tem legitimidade, era paulada na época no PT. Tá. Hoje, o pessoal fala que o Congresso é um bando de golpista. Então, quer dizer, não tem valores. Eles não têm, sabe? Então, esse negócio de, não, respeitamos a democracia. Era mentira. Esse pessoal fingia respeitar a democracia, né? Então, por exemplo, não houve crime de responsabilidade, né? Os petistas diziam. Qual que era o argumento que esse tipo de gente usava? Né? Eu também utilizei na época. Era assim: quem julga se tem crime de responsabilidade é o parlamento. Você pode só alegar, mas quem julga é o parlamento, né? Infelizmente é assim. É assim que as regras são, né? O que o pessoal fala? Se o parlamento agora julgar se tiver crime de responsabilidade, não vale. Opa, mudar a regra. Então as pessoas, a gente lutava por valores em que esses não é que assim movimentos tipo o MBL e vem para a rua não acreditavam. Eles acreditavam. Só que os vários outros movimentos e grupos ou que hoje estão com o bolsonarismo que se juntaram, eles não acreditavam, eles fingiam. E aí eles usaram o quê? Esses democráticos, esses grupos mais democráticos, esperaram, deixaram eles trabalharem, ficaram atirando nas costas deles, né?
e ficava assim, deixa eles trabalhar, que eles não vão perceber que a gente vai passar o rodo neles. O pessoal do MBL, do Vem Pra Rua, sabe disso, que eu já falei várias vezes pra eles. Então, eles ficavam assim, deixa eles ali, vamos lá. Passaram o rodo, e aí agora estão aí, né, chega no poder, só que agora se queimando, porque eles são desesperados, né, é muita sede, né, foram assim no pote de mel, caíram dentro do pote de mel e, meu, é aquele negócio, eles não têm nem a vergonha na cara mais, esses grupos autocráticos, né, da direita não tem vergonha na cara, eles não sentem vergonha, então fica o dia inteiro pedindo ruptura, 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 não sentem mais vergonha, estão batendo em mulheres na rua, foram fazer buzinaço na frente do hospital, tá, às vezes ameaça um médico, ameaça a polícia, diz que a polícia agora vão cooptar, né, ameaçando, né, como se fosse cooptar a polícia para poder se insurgir contra governadores. Então tá valendo tudo pelo poder. Então tudo aquilo que se falou, não, valores daqueles que achavam que o Brasil ia virar Venezuela, primeiro eles mentiram. O Brasil não estava para virar uma Venezuela. E mentiram. E aí, depois que chegam ao poder essa extrema-direita, tudo que faz é um processo similar ao que aconteceu na Venezuela, assim como é similar ao que aconteceu na Hungria do Orbán e na Turquia do Erdogan. Então vocês traíram sim as pessoas. Então, aí sim, vocês deram o golpe. Vocês deram um golpe, sim, na democracia. Foi um golpe contra a democracia. Mas não é um golpe de Estado, tá? Foi o quê? Foi uma farsa que vocês fizeram para enganar a democracia. Então, por causa disso, tá? O processo de impeachment não é golpe nenhum. Agora, a atitude de vocês foi uma atitude de sabotagem contra a democracia. Aí sim seria uma metáfora de golpe, né, contra a democracia. Vocês mentiram para as pessoas na época do impeachment. Mentiram. E vocês vão pagar por isso. Porque nós vamos levantar os discursos que vocês fizeram para defender o impeachment da Dilma. E nós vamos mostrar em breve aqui como vocês são mais falsos. Vocês dessa extrema-direita, tá? Não estou falando da direita democrática. Vocês dessa extrema-direita, vocês são mais falsos que nota de R$3. Eu tenho vergonha, tá? De ter apoiado, de ter lutado com muitas pessoas que hoje estão fazendo esse papelão, tá? E eu entendo por isso, eu tenho remorso por causa disso, tá? Olha, assim, uma pessoa como a Dilma, que era honesta, eu, assim, fui firme no combate a ela e hoje eu vejo, porra, olha como a Dilma agiu com a Dilma agia com a imprensa e olha como esse sujeitinho, Bolsonaro, age. A Dilma não fez ameaça, né, de cortar a concessão de Globo, por exemplo. Olha o que o Bolsonaro faz, né? Quando teve uma discussão sobre possível estado de sítio, foi rumor. Aqui o pessoal vai lá e fala, não, AI-5, filho do presidente. Que vergonha, gente, mas que vergonha, sabe? Então, eu também quero, eu não sei que não apaga o passado, tá? Não sou aqui, hipócrita, vai apagar passado. Não apaga passado, né? A gente fez, participou, mas fica a vergonha, né? A gente, então, tirou do poder uma presidente honesta. E hoje a gente tem esse tipo de gente aí no poder. Uma seita destrutiva, que só tem abuso e não faz nem um plano para conter o Covid. É uma vergonha. Essa vergonha sempre vai ficar. Certo, gente? Era isso aí. Acho que está esclarecida, então, a questão do que eu quero dizer, então, sobre o impeachment. Tá bom? Valeu, gente. Um abraço. E deixa eu desligar.